Meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal Miguel Cavalcante. Hoje vamos falar sobre a CBF. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês dessem aquele like esperto, compartilhassem, se inscrevessem, ativassem o sininho para se inscreverem, compartilharem, sobre os nossos vídeos do canal. Vamos lá. Como todos sabem, através da mídia tradicional, de que a CBF está desviando, vamos dizer, não digo nem desviando dinheiro, né? Virou um balcão de negócios, né? Entre empresários, jogadores, né? Que são convocados para a Seleção Brasileira de Futebol e sua diretoria. Independente de qual seja o diretor-presidente e seus diretores. A CBF vive num mar de crise. Antigamente a CBF se chamava CBD, Confederação Brasileira de Desportos, onde englobava, já está dizendo, né? Diversos esportes, né? E principalmente o nosso querido futebol. É essa picuinha, entre aspas, vamos dizer, dentro dessa CBF, não é novidade. Já vem de muito tempo, já vem de mais de 40 anos, né? Isso já acontece há anos. Mas a CBF de hoje em dia virou um balcão de negócios. Tanto é que o pai do Neymar, ele foi na CBF, como todo mundo sabe, falou com o ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para que ele não fizesse um acordo com o JJ, como a gente sabe, carinhoso, Jorge Jesus, para que assumisse a seleção brasileira. Porque no modo de ver do Neymar pai e no Neymar Júnior, é que ele seria vetado, Neymar Júnior, seria vetado pelo Jorge Jesus, tinha uma eventual convocação, né, ou em jogos da seleção na Copa do Mundo ano que vem. Ora, é óbvio, já que o próprio Neymar Júnior vive nas noitadas dos Santos, é o rei das noitadas de Santos. Vive em campeonatos de pôquer, Kings League, que não sei o que, Kings Live, sei lá como chama. Então, o próprio Neymar não está aí para o Santos. Ele voltou para o Santos só em forma de marketing. Tá certo? Para vender seu peixe, ganhar seu tuduzinho acima da média dos outros jogadores do plantel do Santos. E ele foi interferir através do pai na CBF, como eu já disse. Isso aí, esse negócio do Neymar pai se interferir na CBF, em quem deve contratar técnico A, técnico B, isso aí só eu demonstrar o que os empresários fazem dentro da CBF. A revista Piauí, que tem aí o site dela, da revista Piauí, né, investigou a fundo a história da CBF e o que estava ocorrendo dentro da própria CBF. Os empresários de jogadores que moram na Inglaterra, moram em países estrangeiros, pedem a seus empresários que convoquem, né, pedem ao técnico que estiver na seleção brasileira que convoque esse ou aquele jogador. Tanto é que o atual presidente que assumiu já tem processo nas costas. Ele é da Federação de Roraima.
Ele é lá da Federação de Roraima, não é o município de Roraima. E nós assumimos a federação lá de Roraima. Assumiu a CBF como único candidato. Esse é o estatuto da CBF, em que uma única pessoa assume a CBF sem ter um concorrente. Para haver um debate. Não existe debate, não existe concorrente. Né? Não tem um debate de ideias sobre a melhoria da CBF. Não tem. Como todo mundo sabe, o Ronaldo Fenômeno tentou ser candidato a presidente da CBF. Mas, como as federações deram para trás, né, todas elas, os clubes de A e B também, né, votaram no Edinaldo Rodrigues para continuar a mesmice. Já que o Edinaldo não sabe nada de futebol. Não conhece as regras do futebol, nem como aplicá-las. Sobre, por exemplo, um árbitro que errou durante um jogo, ou mudar o estatuto da arbitragem, profissionalização de árbitros, bandeirinhas, do pessoal do VAR. Isso não tem. A arbitragem aqui no Brasil é amadora, tá certo? Ainda mais tem essa máfia da arbitragem. E não é de hoje. A máfia se estende, começa na CBF, dentro da própria CBF. Tá certo? Aí vai até onde? Vai até os árbitros de futebol, até os bandeirinhas, até o pessoal do VAR. Onde o pessoal do VAR deveria ter, por exemplo, um fiscal. Esse fiscal seria um ex-árbitro de futebol ou um ex-jogador de futebol que entende das 4 linhas de futebol, das regras do futebol. No lado externo do gramado, ficaria um ex-jogador supervisionando o quarto árbitro ou o próprio árbitro central da partida, com um monitor implantado, vendo as regras, se o árbitro estava colocando corretamente em prática aquilo ali. Por mais que já esteja o VAR, tem que ter um especialista mostrando para o árbitro, depois do jogo, o que ele fez de errado, o que foi que ele fez de certo. Se, por exemplo, ele expulsou o jogador de tal time, eu não vou dizer de mim aqui porque não vale a pena, de tal time A, se o árbitro expulsou um jogador de um time A e deu um amarelo para o time B, então tem que ser na mesma medida, ele tem que dizer assim, olha, você expulsou só um. Se a briga foi a mesma, você tem que expulsar os dois, é a regra. Você não pode ser maneirado, você não pode ser condescendente com um e ser ruim, ser brabo com o outro e expulsá-lo. Tem que ser na mesma medida. Então não adianta, por mais que todo mundo fale, a CBF é um balcão de negócios, é uma máfia. Todo mundo sabe disso. E já estão dizendo por aí, não sou eu que estou falando, já estão dizendo até na Globo, se não me engano, que tem até um canal no YouTube, que o atual presidente da CBF é um testa como é que chama? Um testa de ferro dos empresários. Não sei se é verdade, não sou jornalista. Se é verdade ou não, não é da minha alçada. Isso aí. E outra coisa, que aqui eu vou falar, que a CBF tem que ser investigada pela Polícia Federal. Não adianta botar Polícia Civil, Polícia Militar. Tem que ser investigada pela Polícia Federal. E ser aberta uma CPI, tá certo? Da CBF. Eu não me importa se tem amigo partidário, não importa. Tem que abrir uma CPI da CBF. Assim como tem a CPI das bets, como tem CPI não sei de que mais,
tem que abrir uma CPI da CBF. No período de Ricardo Teixeira, que foi presidente por anos da CBF. E olha que não foi brincadeira, não. A gestão dele foi difícil. Eu aqui não estou defendendo o Ricardo Teixeira, não. Mas que tinha por debaixo dos panos, tinha, né, essa máfia, né, esse balcão de negócios dentro da CBF. No período de João Avelange, também. E vocês podem ver, né, que tanto João Avelange e Ricardo Teixeira se mandaram para o exterior para não serem presos, né? Ricardo Teixeira saiu daqui do Brasil e disse, estou doente, passou por um hospital, pegou o primeiro jato para a Europa. Não aconteceu com o João Avelange. Fingindo que estava doente, foi-se embora para a Europa para não ser preso. Hoje, Ricardo Teixeira vive na Suíça, que é um país que não extradita, né? Não me engano. Aí, pronto. Vieram outros presidentes após Ricardo Teixeira. Mas muito piores. 4 foram presos. Um foi governador, outro, agora não me recordo, mas tem um aí que eu não sei dizer o nome, eu não lembro o nome desses 4 que foram presos. Pela mesma coisa que o Edinaldo Rodrigues fez. A mesma coisa, o Edinaldo Rodrigues seguiu a linha dos outros 4. Tá certo? E nessa segunda gestão do Edinaldo, que ainda nem tinha começado, ele já começou pagando 215 mil a todas as federações de clubes por terem votado nele, por unanimidade. Aí depois que a revista Piauí, como eu já disse, investigou o próprio Edinaldo Rodrigues, investigou, isso é trabalho de polícia, investigou a maracutaia, a fraude da CBF, né, a máfia da CBF. Aí o Edinaldo perdeu o poder que tinha, perdeu o poder político, né, perdeu a força no STF, né, na qual ele fez amizade com o Gilmar Mendes, que era do Supremo. Se é que era amizade mesmo, né? Então ele tinha aquele respaldo de Gilmar. Hoje não tem mais. Ele decidiu, ele jogou a toalha, o Edinaldo jogou a toalha e disse, não vou mais não, porque um pressionamento para eu renunciar. Creio eu que ele tenha pensado nessa hipótese. E ele jogou a toalha. Independente disso, do Edinaldo ter jogado a toalha, ter desistido de retornar para a CBF, a CBF tem que ser investigada pela Polícia Federal, através também de uma CPI, tá certo? Isso tem que ser visto, tem que ser investigado. E não uma imprensa, né, uma revista, investigar os meandros da CBF e jogar a público. Porque isso é trabalho de polícia. Tá certo? Isso é trabalho de polícia. Investigatório é trabalho de polícia. Era para a Polícia Federal estar investigando. Porque precisou uma revista do estado do Piauí investigar a maracutaia, o balcão de negócio da CBF. Por quê? Eles mantelou a quadrilha inteira. Uma revista sozinha, eles mantelou tudinho. Mas continua. Mas vocês acham que esse presidente que assumiu não vai continuar? Vai. Porque ninguém quer mudar para melhor na CBF. Quer continuar aquele balcão de negócios. Não quer saber de futebol. Não quer saber de suspensão de arbitragem.
Nada, rapaz, não quer melhorar. A visualização da CBF acabar com o futebol e ficar somente naquela parte política, mesquinha, empresarial. Se eu pudesse, se eu fosse presidente da CBF, fechava aquele prédio e mandava construir outro em local desconhecido, bem diferente. Isso não me cabe. Na minha cabeça isso não me cabe. Vem empresários comandando a CBF. O Carlo Ancelotti chegou há pouco tempo. Cara, ele fez uma convocação de jogadores, os mesmos jogadores que estão na Europa. Os mesmos. Alisson, Richarlison. Os mesmos. E Dorival Júnior, Fernando Diniz, por aí vai. O Neymar é um ex-jogador, está fora de forma. Ele diz que está com contusão, está contundido, que não sei o que mais. Então por que ele sai na noite, normalmente? Anda normalmente. Para quem está contundido, sai normalmente. Vai jogar pouco, vai fazer não sei o que. Para quem está contundido, doutor, tem que estar fazendo fisioterapia, treinando arduamente para recuperar o problema da perna. Isso sim, rapaz. E não na noite. Nas baladas da noite. Porque para o pai do Neymar, ele é um produto. Ele não é um filho. O Neymar pai, o Neymar Júnior, o filho, é um produto, não é um filho. Neymar Júnior é um produto, onde o Neymar pai vende o seu produto, que é o seu filho. E não é assim. Vou perguntar aqui para vocês acham que o Neymar, do jeito que ele está, pesado, fora de forma, se ele diz que está contundido, vai jogar a Copa do Mundo? Não vai. Não vai. Porque o Ancelotti não é otário de chamar um cara que é desleixado, que não está nem aí. Oi, que jogador é esse? Já tem filho, já está esperando outro, não sei o que mais, com um monte de mulher. O cara nunca foi casado. O cara nunca casou. Nunca teve responsabilidades. O Neymar é simplesmente um produto do pai dele, da própria mídia, representada pela Rede Globo de televisão. É só isso. Nada mais que isso. Enquanto ele estiver vivo, ele vai ser o maior marketing da Globo. Do próprio pai dele. E aí, quando ele morrer, o que vai ser depois? Alguém vai glorificar ele? Não vai. Aí vão arranjar outro jogador, mais jovem, para endeusar. E aí? Todo jogador foi endeusado. Não estou falando no começo da Rede Globo, lá atrás. Tá certo? Todo jogador passou por isso. Inclusive,
atualmente o próprio Neymar. Todos passaram. O que o Neymar está passando, todos passaram. Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé, Garrincha, Didi, Vavá, todos passaram por essa fase de ser endeusado. Newton Santos, que eu lembro aqui, nem era da minha época. Então, jogadores que passaram por esse tipo de problema, ser endeusado. Porque nenhum deles é Deus. São jogadores de futebol. Pelé já se foi, logicamente. Assim como Garrincha também, como todo mundo sabe. Mas nenhum desses jogadores são Deus. São jogadores comuns. Como eu e vocês. Não pode uma emissora de televisão endeusar um jogador. Ah, ele é craque, ele é fenômeno, não sei o que mais. Meu, não existe Deus no futebol. Deus só existe um. Está lá em cima. Entendeu? Deus só existe um. A CBF devia juntar as duas ligas que estão aí. A Liga Forte e uma outra lá que eu não sei o nome. Tá certo? Essas duas ligas em que defendem os clubes das séries A e B deviam se juntar e transformar-se na Liga do Brasil. Vou explicar o porquê. Por quê? Por exemplo, a Liga da Inglaterra é um exemplo. A Liga Italiana, o Campeonato Italiano, é uma liga. A J-League, o Campeonato Japonês, é uma liga. Só esses três já são um exemplo. Então, a liga é organizado. Ninguém se encontra. Né? São campeonatos os mesmos. É o único campeonato. A Liga da Inglaterra são divididos, né? Segunda divisão, terceira divisão, porque são chamados de outra forma lá. Segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, quinta divisão. Por aí vai. O que acontece? Cada clube sobe devagarzinho até a primeira divisão, que é a Premier League. Aqui como a gente tem a Série D, B, C, né? Então todos esses clubes, aqui no Brasil, juntamente com essas duas ligas, né? A Liga Forte e uma outra aí, que eu não me lembro o nome, deviam se juntar e transformar na Liga do Brasil. Ia fazendo um cartório, e isso não só com os 40 clubes, com todos os clubes da federação. E esqueciam a CBF. Fariam a Liga do Brasil organizada, com datas previstas na FIFA. E esqueciam a CBF. Mas nada. Se isolavam da CBF e a sua liga própria. Vocês ouvem dizer, por exemplo, se lá na Inglaterra tem uma CBF da vida, tem não. Lá tem a Federação Inglesa. Mas a Federação Inglesa julga os casos de impunidade no futebol inglês. A liga é dela, mas ela não se mete. Se tem balcão de negócio, ninguém sabe. Porque aqui é o único país que tem crime de colarinho branco. Empresário. E desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, não sei o que mais. São coisas horríveis.
horríveis. A CBF está desmantelada, está acabada. Não serve mais para nada a CBF. Entendeu? A CBF não serve mais para nada. A não ser para se tratar de reunião de empresário com diretores da CBF e seu presidente. Mais nada. E não para regulamentar melhorias na CBF. Por isso que eu vou bater nessa tecla aqui mais uma vez, e que as duas ligas têm que se juntar e formar a Liga do Brasil. E esquecer a CBF. Pronto. Porque a CBF é perda de tempo. Todo clube lá atrás reclamar e tal. Se o Abel Ferreira fez imoralidade de campo, pagou o juiz para apitar a favor do Palmeiras, ou se o menino treinador do Flamengo pagou X dinheiro, mala preta, ao lado, para apitar a favor do Flamengo, isso tem que acabar. As atitudes do treinador do Palmeiras é triste. O Abel Ferreira não sabe tratar ninguém bem. Ele paga o árbitro para apitar a favor do time dele. Aliás, a favor do clube. O mesmo poderia acontecer a favor do Corinthians. Ou qualquer outro clube. Na Série B. C, D, F, não me interessa. Infelizmente, o treinador do Palmeiras não é nada humilde. Nada humilde. Tele Santana, o saudoso Tele Santana, tá? Ele pelo menos tinha respeito. Respeito pelos repórteres, né, pela imprensa. Diferentemente do Abel Ferreira. Muito diferente. O Abel Ferreira, toda vez que o Palmeiras ganha, ele fica feliz. Lógico. Mas com maracutaia, pagando o árbitro para apitar a favor do Palmeiras, isso não justifica. E essa história de mala preta, ó, muito santo existe. Infelizmente existe. O Daronco, que é o árbitro gaúcho, que apita aí, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, se rendeu. E eu mesmo achava que ele era honesto. Eu mesmo achava que o Daronco era honesto. Mas eu tô começando a achar que o Daronco não é essas coisas, não. Eu acho que ele se vendeu pro Palmeiras, ou seja lá por que for. Eu acho. É a minha opinião. Não tenho certeza. Porque tem jogos Brasileirão que ele apita a favor ou contra um clube. Ele deveria ser, ele por ser árbitro, deveria ser neutro. Essa neutralidade nunca se teve. José Roberto Wright, torcedor do Flamengo, doente, até hoje. É gaúcho. Romualdo Arpe Filho, não preciso nem dizer. Arnaldo César Coelho, flamenguista doente.
Então, meu amigo, nunca houve profissionalização, educação para a arbitragem. Está aí as falhas no VAR para com o árbitro. O árbitro tem que ser neutro. Ele não pode todo mundo estar ouvindo o ponto do VAR. Se ele vê que é pênalti, ele tem que marcar com segurança que é pênalti. Se ele achar que é falta, ele tem que marcar a falta. Ele não pode estar ouvindo todo o tempo o ponto lá do VAR, não. Ele tem que ser por ele. Ele é o árbitro central. Se ele tiver dúvida, aí sim ele vai no monitor ver, tá certo? Ele não pode estar recorrendo toda hora, a todo minuto, a todo instante ao VAR. Não pode. Você já viu algum jogo nos jogos inglês, futebol inglês, o árbitro recorreu ao VAR? Raramente. Raramente o árbitro inglês, ele vai dar uma olhada no monitor. Raramente. Ele vai por ele. Pela intuição dele. Se ele tem certeza que foi pênalti, ele vai lá e marca. Dá cartão amarelo, dá cartão vermelho e acabou-se. Nada mais justo, cara. Isso é uma coisa organizada. E enquanto não tiver organização no futebol, vai continuar mesmice. Tá certo? Enquanto não tiver organização no futebol, não tiver uma legislação mais dura, o futebol vai continuar como está, a bagunça. Futebol no meio da semana, na segunda-feira, na quarta, na quinta, na sexta, e não de sábado e domingo, no horário da tarde, ou de manhã, de 11 horas, com uma só torcida. Infelizmente isso não tem. Porque os presidentes de federações não querem, nem os empresários não querem. Nem a própria CBF quer melhorar o futebol. Quando Charles me veio para o Brasil, foi para criar o futebol. Criou o futebol e tá aí. Essa leseira, essa falta de organização, qualquer um pode ser campeão ou não. O Sport está lá na segundona, basicamente está em 20ª posição. Porque a arbitragem só favorece aos times do Sul. Cadê a neutralidade da arbitragem? Nenhuma. Nenhuma. Nem do bandeirinha, nem do quarto árbitro, nem do VAR. Não existe neutralidade. Com relação, novamente, eu cito o VAR. O VAR deveria ter um fiscal, um ex-jogador de futebol, que entendesse a regra e dissesse na cara do pessoal do VAR, olha, assim, assado. Ou um ex-árbitro que falasse, olha, você está errado, você está vendo, você está editando coisa errada. Então, profissionalizar a arbitragem seria ideal, mas não, a CBF não quer saber. Bom, meus amigos, eu fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Beijo grande para vocês.